Como os pais podem descobrir se os filhos têm esse transtorno? Olha, geralmente os pais não detectam. Geralmente eles chegam a gente por reclamação na escola. Então os DDAs hiperativos fisicamente ou impulsivos chegam a gente rapidamente, tá? Agora, os desatentivos, aqueles que só têm aquela coisa de estar na sala de aula, olhando o mundo, não. Então, isso é que é injusto, porque o que acontece é que as pessoas que predominam essa coisa da atenção, se elas não dão trabalho, elas acabam não sendo diagnosticadas. E elas acabam não tendo o privilégio de poder ter toda a vida trabalhada antes de chegar à adolescência. Porque antigamente o que acontecia? A maioria dos pediatras que viam essas crianças diziam assim: mãe, não se importa que com a adolescência isso some. Não some. Às vezes até fica mais complicado, Fica né? muito mais, porque aí a criança já sofreu um bombardeio de autoestima, né? Foi chamado de preguiçoso, desorganizado, que nunca consegue levar ao fim um esporte ou um curso, que larga tudo pela metade, que tem uma inteligência, mas que não serve para nada. Quer dizer, ele chega à adolescência com um estigma muito ruim. Os hiperativos, eles como podem ser tratados, eles já começam a se entender. Porque quando chega a adolescência, não é que a hiperatividade diminui, é que fisicamente eles sacam que não podem dar bandeira. Então eles retraem a hiperatividade física, mas a mental continua. Entendeu? Então é quando geralmente o adolescente começa a ter uma certa fobia, começa a ter umas depressões, aí começa a pegar um grupo muito abaixo da inteligência dele para se relacionar, porque a autoestima dele é baixa, e começa a entrar para umas turmas que não tem nada a ver. Entendeu? E aí ele começa a se desinteressar de procurar o que realmente interessa, que é o talento dele. Ainda nessa fase da infância, né? Então, como os pais deveriam agir para que os filhos não tenham, né, esse bombardeio aí na autoestima? Eu acho que é procurar a informação certa, né? Entender que os filhos têm esse tipo de personalidade, entender que isso não é uma doença, não ter nenhum tipo de preconceito. Não é uma coisa a ser tratada com remédio? Pode precisar, depende do incômodo. Por exemplo, se essa atenção numa criança está muito difícil, e é engraçado que a criança pede. Eu já tive no meu consultório crianças de 6 anos, que os pais falaram: não, ele não vai tomar remédio. E a criança fala assim: tia, pelo amor de Deus, me dá remédio, porque eu não consigo parar. É interessante porque eles têm noção exata. Quando você fala assim: fulano, Pedrinho, vamos supor, você não consegue, né? Ele: como você sabe? Eu não consigo mesmo. Quer dizer, eles têm uma noção exata do que eles sentem, do que eles sabem se expressar. Eles dizem e os pais não acreditam. Tipo assim: não, ele está falando isso porque para aparecer, não sei o quê. São crianças que têm uma capacidade de verbalizar o que sentem e pedir ajuda enorme, é impressionante. Imagina um motor, né? Vamos supor que a média das pessoas, o cérebro das pessoas, seja um motor que vá a 120 km por hora. O cérebro de um DDA vai a 180 normalmente. É óbvio que esse motor, ele é mais sujeito a estresse, por exemplo, a você ter que trocar óleo, a você ter que fazer uma revisão, ele é mais sujeito a dar defeito, a esquentar. Então, a gente é mais sujeito a estresse. Como é que nós poderíamos definir o adulto que é portador de DDA? É fácil pelo seguinte: a história clínica é fundamental, porque você não fica DDA, você nasce DDA. Entendeu? Então, desde pequeno, você vai ter esses relatos. Se você não tem a lembrança, você vai ter uma babá, você vai ter a mãe, você vai ter o pai, vai ter uma vizinha que vai descrever: nossa, essa criança, não sei o quê, vai dar todos os detalhes, assim, tipo: nossa, o fulaninho fazia judô, natação, não sei o que lá, largava tudo. Tinha sempre um esporte da hora, né, da moda, assim, e ele não levava nada à frente, entendeu? Então, sempre vai ter uma descrição. Alguém vai descrever, mesmo que a pessoa não se autodescreva, né? E também hoje a gente conta com alguns exames que podem ajudar, junto com a história clínica, a dar essa como é que se diz, essa junção para que a gente possa chegar a um diagnóstico mais certo, que é o SPECT, que é o PET scan. O PET scan e o SPECT, você injeta glicose, uma glicose marcada, e quando ele vai entrando, esse sangue vai entrando no cérebro,
essa glicose fica fluorescente. Então você vai vendo, porque a glicose ela é consumida pelo cérebro, 1/6 de toda a glicose, que é o açúcar que a gente come, é consumido pelo cérebro. O cérebro consome muito do nosso alimento, né? Consome muito do nosso alimento. Então, aquela glicose entrando vai me dizer como cada parte do meu cérebro está funcionando. Então, no caso dos DDAs, o que acontece? Como o lobo frontal, como eu disse antes, funciona um pouquinho menos, porque o filtro ele funciona menos, entra menos glicose no lobo frontal. Então você tem uma hipoperfusão de lobo frontal. E aí você, junto com a história clínica, que é fundamental, né? Alguns pacientes você nem pede, porque é tão evidente, mas alguns querem, assim, querem documentar, querem... né? Mas acaba gerando uma certa depressão por essas pessoas serem tão ansiosas, com esse cérebro, com essas ideias assim tão aceleradas. Engraçado, você fez uma pergunta interessante. É diferente de depressão. É aparentemente depressão, porque o DDA ele tem uma pulsão de vida muito grande. Ele tem uma energia muito grande. A depressão do DDA é diferente. Eu costumo dizer que se a gente pudesse dar um nome, eu chamaria de exaustão e não de depressão. Porque ele vai, de repente ele passa uma semana deitado, sem vontade de fazer nada. Agora, se de repente alguma coisa dá certo que ele está esperando, ele é capaz de levantar com uma energia total e ficar ótimo. O que não acontece com o deprimido. O deprimido mesmo, você pode chegar, olha, você ganhou na Mega Sena, ele continua deitado e nada muda. Tem uma estatística que nos Estados Unidos são 15 milhões de portadores de DDA. E que desses 15 milhões, mais ou menos 50% usam drogas. Tem alguma relação com esse transtorno? Sim, que foi aquilo que eu te falei da questão do impulso, né? O impulso também pode se manifestar para o lado das drogas, né? Por isso que é importante a gente jogar esse impulso para a questão de um talento, de exercício de um talento, porque isso é muito mais forte que o impulso das drogas. Então, o DDA, sabendo disso desde cedo, ele deve ser muito bem informado para nem experimentar, uma vez que ele tem essa tendência impulsiva, principalmente se ele estiver meio perdido, se ele não estiver muito definido, se ele não sabe o que ele quer, se a autoestima dele não está muito bem trabalhada. Isso é um perigo. Eu diria que é botar fósforo em gasolina, assim. Agora, para concluir, então, doutora, é mais pro positivo ou pro negativo ser DDA? Eu diria que se a pessoa souber entender e souber administrar, eu acho extremamente positivo. Sabendo lidar, eu acho muito legal. Ótimo, muito obrigada por sua entrevista aqui no nosso Almanac. Conversei com a doutora Ana Beatriz, explicando pra gente um pouco por que algumas mentes são tão inquietas. Esse foi o nosso Almanac. Até a próxima.